Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre Lucas, capítulo 10, dos versos 38 a 41. E o tema da mensagem de hoje é Não se distraia. Eu vou ler com vocês Lucas 10, 38 a 41. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Quando eu olho para a história de Marta, eu consigo ver sobre a minha vida. E eu acho que muitos de nós estamos andando como Marta, se preocupando com tantas coisas, se preocupando com os afazeres, com o trabalho, com as coisas da igreja. E apenas uma é necessária, que é olhar para o Senhor. Então, esse mundo é cercado de distrações, distrações em nossa própria casa. Muitas vezes a gente chega cansado do trabalho e a gente, ao invés de correr para a presença de Deus, a gente corre para o celular porque a gente quer ali uma distração momentânea, a gente quer ali, ah não, eu vou descansar. Só que o descansar é justamente fazer o oposto do que nós fazemos. Então, ao invés de fato descansarmos, nós achamos que descansar é correr para olhar as redes sociais, ficar horas ali rolando as nossas redes sociais. E aí, quando a gente vai ver, a gente perdeu tanto tempo. E ali já é a hora de dormir, e aí a gente deixa de falar com o Senhor, a gente vira as costas e a gente se distrai. E eu acho que essa nossa geração é cercada de distrações. E muitas distrações. A gente tem televisão, celular, tantas coisas que nos impede ali de estar na presença de Deus, mas não é que essas coisas propriamente dito impedem que a gente esteja na presença de Deus, mas nós que posicionamos essas coisas na frente do Senhor. Então, trazendo para o meu exemplo, eu quis trazer essa mensagem porque foi algo que aconteceu recente comigo e eu não tinha percebido até hoje. Eu tive a ideia dessa mensagem hoje. E o que acontece? Eu estava separando uma semana para fazer um jejum, certo? Então eu tinha ali as minhas motivações e aí quis entregar o jejum ao Senhor. E aí eu estava pulando o almoço, então eu não estava almoçando. E aí, justamente nessa hora do almoço, eu deveria estar buscando o Senhor, né? Me alimentando, não de comida, mas me alimentando da palavra de Deus. Só que o que eu estava fazendo? Eu estava me distraindo. Eu estava no celular, olhando, assistindo algumas coisas na televisão. E aí eu estava me distraindo completamente. Então eu estava deixando o Senhor de lado justamente para me alimentar de coisas que não são as coisas de Deus. Então, ao invés de eu me alimentar da palavra, me alimentar da oração, eu estava me alimentando de redes sociais, eu estava me alimentando de vídeos aleatórios. Então, hoje eu tive essa reflexão. E aí, quando eu orei ao Senhor perguntando qual era a mensagem que eu poderia falar hoje, o Senhor me disse que eu estava me distraindo com as coisas desse mundo, eu não estava olhando para Ele. E aí eu estava orando, Senhor, fala comigo, eu queria muito que o Senhor falasse comigo, eu não estou ouvindo a sua voz. E aí foi quando Ele me disse, minha filha, você está me trocando pelas coisas desse mundo, você está me trocando por coisas que não são ruins, mas você está posicionando isso no teu coração de uma forma errada.
e você está colocando outras coisas no meu lugar. Você decidiu tomar essa decisão de assistir vídeos, de ficar nas redes sociais, de fazer outras coisas e não me buscar. E não é nem o fato do Senhor não estar falando comigo, é o fato de eu decidir tapar os meus ouvidos. Porque quando eu me aproximo de Deus, eu consigo ouvi-lo, mas quando eu me afasto, eu não ouço. Outras coisas preenchem o espaço de Deus na minha cabeça. Então eu fico pensando em outras coisas, nas coisas que eu vejo nas redes sociais, nos vídeos que eu estou assistindo, e por esse motivo eu fico insensível à voz do Senhor. Então, quando nós decidimos abrir nossa Bíblia, orar ao Senhor, nós vamos conseguir ouvi-lo. Mas quando a gente decide não fazer isso, quando a gente decide trocar os momentos que nós poderíamos ter com o Senhor por fazer o que a nossa carne quer, a gente não ouve. Então a gente se distrai muito com as coisas desse mundo. E nem sempre as coisas que nós nos distraímos são coisas ruins. Às vezes são coisas boas por si só. Só que a forma que nós tratamos essas coisas é que vai definir se isso vai ser prejudicial ou não para nós. Então, assim como Marta, eu estava ocupada com outras coisas. Eu estava ocupada com o serviço e aí eu não estou agindo como Maria de estar ali aos pés do Senhor. Maria deixou tudo, todos os afazeres que ela tinha ali para fazer, deixou tudo isso de lado e foi ouvir o que o Senhor tinha para falar naquele dia. Os afazeres deixa para depois, eu faço isso depois. Mas a minha prioridade deve ser o Senhor. Então, o que eu digo para você, o foco, o tema central da minha mensagem hoje é não se distraia. Não se distraia, porque pode ter certeza que existem muitas coisas para te fazer não buscar a Deus, para te fazer deixar o Senhor de lado. Depois eu leio a palavra, depois eu leio, quando eu chegar em casa à noite do trabalho, eu vou ler, eu vou ter um momento com Deus. E aí quando você chega em casa, você tem jantar, filhos, marido, você se distrai. Você não vai ter aquele tempo com o Senhor. E aí quando você vai ver, já está no final da noite, aí você, ai meu Deus, eu não consegui ter um momento com o Senhor, me perdoa, mas amanhã eu vou tentar novamente. Aí o amanhã chega, você não busca o Senhor pela manhã, não busca pela tarde, não busca pela noite, e isso vira um ciclo. E aí o Senhor vai sendo deixado de lado. Só que a ordem das coisas estão erradas para você, então. Porque para mim já esteve errado. Para mim já esteve errado tantas vezes. Tantas vezes eu caio, eu tropeço, mas o que vai definir é se quando você tropeçar, você vai desistir, você vai permanecer sentado, ou você vai se levantar e seguir em frente. Então, se hoje você caiu, hoje eu não consegui ler a Bíblia, mas amanhã eu vou separar um momento pela manhã antes de eu ir trabalhar para ter o meu momento com Deus. Então você tem que olhar muito para a tua rotina e ver um momento que você vai ter pelo menos ali 15 minutos livre. Então, quando eu estava trabalhando, eu fazia muito isso. Eu olhava para a minha rotina, eu sabia que quando eu chegasse à noite eu ia estar muito cansada, eu ia estar com a cabeça cheia das coisas do meu dia e eu não ia ter um momento de qualidade com Deus. Então o que eu fazia? Eu acordava mais cedo, eu ia para o trabalho, chegava no meu trabalho 7 horas da manhã, e ali eu tinha o meu momento com Deus, lá no meu trabalho mesmo. Então eu buscava um lugar silencioso, ou às vezes eu ficava dentro do carro e tinha a minha oração, tinha a minha leitura bíblica. E quando eu fazia isso, o meu dia era diferente, eu agia diferente, eu me lembrava das coisas que eu tinha lido. Mas quando eu decidi assim, não, eu vou ler a palavra à noite quando eu chegar em casa. Eu estava tão cansada que eu nem prestava tanta atenção assim. Só que cada pessoa tem a sua rotina. Então cabe a você olhar para a sua rotina e separar de fato ali um momento com o Senhor. Antes, quando eu estava trabalhando, eu tinha um momento muito rápido ali, de no máximo 20 minutos. E aí, graças a Deus, hoje eu tenho o privilégio de ter mais tempo, né, para fazer isso. Só que nem sempre a rotina de todo mundo é assim.
Eu me sinto uma privilegiada, mas tem pessoas que a rotina não vai permitir que você faça isso, de ter 1 hora, 2 horas ali disponível para isso. Mas o tempo que você tiver, mesmo que seja 5 minutos, tenha esse tempo com o Senhor, porque isso define. Não espere ter um momento ideal, uma rotina perfeita para você conseguir ter um momento com Deus. Faça isso da maneira que você puder, mas busque, porque o Senhor vai entender e entende as tuas coisas, mas você precisa realmente priorizar buscá-lo. Então pare de se distrair com as coisas desse mundo. As coisas desse mundo não são tão importantes quanto Deus. Deus é o mais importante. O restante vem em segundo plano. Então, olhe para o Senhor e busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A palavra de Deus diz isso. Então, que você possa buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as outras coisas vão ser acrescentadas, as outras coisas vão acontecer, mas busque Ele em primeiro lugar. E pare de se distrair. Pare de olhar para as outras coisas e olhe para o alvo. Olhe para o alvo que é Jesus Cristo. O alvo é Ele. As outras coisas são ótimas, maravilhosas, mas não deve ocupar o lugar de Deus. Então, pare de se distrair. Pare de olhar para o mundo ao redor e deixar de olhar para o Senhor. Então, que hoje nós possamos agir como Maria, deixar tudo de lado e ficar ali aos pés do Senhor. Porque somente uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Então, quando você escolhe não se distrair, buscar o Senhor, isso não vai ser tirado de você. A palavra não volta vazia, a palavra de Deus não volta vazia. Então busque e não se distraia. Eu espero que essa mensagem tenha te abençoado, tenha falado com você. Comenta aqui embaixo, eu não vou me distrair, e se inscreve para mais vídeos que virão. Que Deus te abençoe poderosamente e até mais.